Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa comunidade de prática que estamos começando hoje. Me chamo Sara Esli, eu trabalho no Instituto Polis, acompanhei vocês na primeira comunidade de prática, estarei acompanhando também nessa segunda comunidade de prática, desenvolvimento urbano integrado em áreas centrais. Então, também dou as boas-vindas a todas, todos e todas em nome do Instituto Polis. O Instituto Polis é essa instituição que há 36 anos trabalha em defesa do direito à cidade e que tem desenvolvido esse projeto em parceria com a GIZ e com Capacidades. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Relembro também que na primeira comunidade nós éramos 56 municípios, algo em torno disso, né? Então, trabalhando com desenvolvimento urbano integrado. E nesse segundo momento, nós somos agora cerca de 18 equipes municipais, trabalhando especificamente com desenvolvimento urbano integrado em áreas centrais. Então, todos vocês que estão aqui, todos os municípios que estão aqui presentes, elegeram um projeto, né, o desejo de desenvolver, de aprofundar um projeto de desenvolvimento urbano integrado, especificamente em áreas centrais nessa comunidade. Também por um desejo expresso de vocês, né, essa vontade, que para a gente também faz todo sentido, de dialogar com técnicos e técnicas, enfim, pessoas das secretarias do Ministério das Cidades, a gente convidou, tem uma equipe de convidadas hoje aqui presentes para dialogar com vocês, mas vou primeiro fazer esse momento de boas-vindas e passar a palavra para algumas de nossas convidadas também darem um primeiro oi, também fazerem essa chegança, esse momento de abertura aqui com a gente. E aí, nesse primeiro momento, eu convido Cristiane Scorza para dar uma palavrinha e dar as boas-vindas, se apresentar. Cristiana, com você. Muito obrigada, Sara. Bom, boa tarde a todos. Muito bem-vindos a esse encontro, esse primeiro encontro, né, de desenvolvimento de cidade, desenvolvimento urbano integrado em áreas centrais. Um tema muito relevante aqui para nós. Eu estou aqui representando a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, onde o nosso tema, um dos nossos temas centrais é o desenvolvimento urbano integrado, principalmente em áreas centrais. Então, essa comunidade é muito relevante para a gente. Agradeço muito todos estarem aqui e contribuir com esse debate para a gente estar sempre tentando melhorar e alcançar mais os municípios com nossos programas que estamos aqui tentando construir. Queria agradecer aqui a GIZ, a parceria de sempre, né, desde 2023, quando iniciamos o processo de recriar o programa Capacidades, né, eles nos apoiaram do início ao fim. Trouxeram aqui o Instituto Polis, que tem nos apoiado muito com os cursos, com o nosso plano de ação, tudo mais dentro do Capacidades. Então, é fundamental isso. E agora estamos aqui com essa comunidade, com esse tema muito relevante. Daqui a pouco, a Luciana, da minha equipe, vai apresentar os programas para vocês, vocês vão conhecer melhor e a gente pode debater aqui, nesse momento, sobre eles. Tá bom? Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Que tenhamos uma tarde maravilhosa aqui. Muitíssimo Passo para obrigada. vocês. Obrigada. Agora eu passo também a palavra para a Letícia Oliveira, nossa representante da GIZ, hoje aqui nesse encontro. Obrigada, Sara. Boa tarde a todos e todas. Hoje eu estou aqui numa missão difícil de substituir as minhas chefes, representando a Cooperação Brasil e Alemanha pela GIZ. Meu nome é Letícia Oliveira, eu sou assessora técnica no projeto Cidade Presente. Sejam bem-vindos, bem-vindas nessa nova etapa da comunidade de práticas focada em áreas centrais. Esse tema a gente sabe o quanto é complexo, né? Essa desocupação, a degradação das áreas centrais nas cidades, ele é um problema comum e complexo que tem várias causas e consequências. Então, é um tema muito importante para a GIZ, para o Ministério das Cidades, e a gente acredita que o desenvolvimento urbano integrado é uma ferramenta poderosa para encontrar esses potenciais dessas áreas e desenhar soluções em conjunto com a população e outros atores, né? Então, eu agradeço muito o Instituto Polis por estar conduzindo essas atividades da comunidade de práticas
com muito sucesso e o apoio do Ministério das Cidades em mais uma iniciativa do Projeto Cidade Presente. Espero que esses encontros sejam muito proveitosos, que vocês consigam desenvolver muitos projetos de vocês. E é isso, estamos aqui, né, para tirar qualquer dúvida. Obrigada, Sara. Obrigada, Letícia. Então, pessoal, alguns avisos antes de começarmos, né? Logo em seguida, eu vou passar a palavra para Luciana. Como a Cristiana falou, a Luciana vai fazer uma exposição aqui para a gente poder conhecer um pouco mais dos programas que estão, né, têm sido desenvolvidos e como que a gente, inclusive, pode fazer, assim, qual é o caminho das pedras. Ela falou que estaremos conversando hoje com as pessoas certas para isso, que nos anima muito. Peço que vocês renomeiem o nome de vocês aqui no Zoom, para que a gente saiba quem são vocês e, né, de qual município, porque estou vendo que tem algumas pessoas que estão com Home, iPhone. Então, tem 3 pontinhos aqui na barra inferior. Não, gente, minto. Vocês clicam em participantes, e aí quando vocês clicam aqui mais ou menos, participantes, abre uma lista com todos vocês. E aí, normalmente, o seu nome vai estar ali no primeiro, após os hosts, né? Após a gente que é da equipe. Aí sim, é só clicar nos 3 pontinhos e clicar em renomear. Então, peço que vocês renomeiem para a gente saber quem são vocês, qual o município que estão representando. Se tiverem mais pessoas com vocês aí assistindo, né, por um mesmo login, a gente também pede que coloque o nome dessas pessoas, tanto renomeando como aqui no chat também, para a gente saber qual são os outros participantes, integrantes da equipe que estão presentes. Nosso encontro de hoje, então, é um encontro que tem né, a exposição que Luciana nos traz, e em seguida um debate. Como eu falei, agora estamos num grupo mais intimista, então é uma conversa muito mais próxima do projeto que cada um trouxe para desenvolver aqui nessa comunidade de prática. Então, peço que vocês fiquem muito à vontade para trazer reflexões, questionamentos, dúvidas. Acho que em territórios periféricos a gente já teve bastante dúvidas assim dos participantes nessa como tornar os projetos cada vez mais qualificados, né, para conseguir, enfim, financiamento, para conseguir ter uma boa implementação. Então, esse é um momento precioso, a gente está aqui com essa equipe que pode nos tirar essas dúvidas, pode nos apoiar nesse processo, uma equipe sempre muito disponível assim ao diálogo. Então, peço que vocês aproveitem bem esse momento, tragam as dúvidas, tragam as questões, tragam as interações. É... Nossa, passou uma moto, não sei se vocês ouviram. Enfim. E que é isso, né? Como estamos nesse grupo mais reduzido e mais intimista, a participação de vocês é o que vai dar o brilho para essa comunidade de prática, é o que vai enriquecê-la. Então, sem mais delongas, chamo aqui agora a Luciana Barbosa para fazer sua exposição. Obrigada, Luciana, por ter topado estar com a gente. A turma está contigo agora. Eu que agradeço, Sara. Boa tarde a todos. Eu sou Luciana, sou arquiteta e urbanista, analista de infraestrutura do governo federal, e eu faço parte da equipe da Cristiane Scorza, e nós trabalhamos especialmente com esse tema, com o fomento desse tema, desenvolvimento urbano integrado, buscando integrá-lo nas políticas que a gente tem no Ministério, seja de fomento ao planejamento, quanto à implementação de projetos, e é basicamente sobre ele que a gente vai falar agora, e sobre esses programas relacionados ao desenvolvimento urbano integrado que nós temos. Eu vou, para essa fala, eu vou compartilhar uma apresentação e a gente vai conversando sobre o que eu trouxer. Eu peço que vocês comentem se estão vendo a apresentação, como que ela aparece para vocês, se está em tela cheia ou não. Voltando aquele jeito. Isso. Isso. Agora sim? Isso. Agora sim. Tá. Então, vamos lá, né? Assim, complementando a fala inicial, é um prazer estar aqui com vocês. E, da mesma forma, assim, a Sara comentou sobre a importância de vocês entenderem um pouquinho mais o que a gente faz. Para a gente é muito importante entender também o que os municípios fazem, sabe? Então, depois a gente vai ter um momento de conversa, de discussão do que foi trazido aqui.
e a gente gostaria muito de se aproximar, de entender um pouquinho como que vocês estão tratando o tema e temas relacionados a desenvolvimento urbano nas cidades onde vocês atuam. Bom, primeiramente, para vocês entenderem um pouquinho mais o nosso local de fala, nós trabalhamos na Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Deixa eu tentar achar aqui o marcador. Aqui, ó. Na Secretaria Nacional... Ah, não era esse que eu queria. Aqui, ó. Esse. Na Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. O Ministério das Cidades hoje tem 5 secretarias. Além de nós, existe a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade, a de Saneamento Ambiental, a de Habitação e a de Periferias. A Secretaria de Periferias é a secretaria que está trabalhando também no projeto DUI, alcançando, claro, né, as áreas periféricas das cidades. E voltando a falar da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, para vocês entenderem mais um pouquinho da nossa estrutura, essa secretaria é composta por 2 departamentos. Um é o Departamento de Estruturação e Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, onde eu e Cristiana e o César, que está participando, Cristina Araújo, que está participando também conosco, atuamos. E o outro departamento é o de adaptação das cidades à transição climática e à transformação digital. Esses 2 departamentos, ou seja, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, tem no plano plurianual do governo federal, o plano de 2024 a 2027, o programa Cidades Melhores estabelecido, e ele trata especialmente de uma abordagem de desenvolvimento urbano integrado no trato da política pública urbana. Deixa eu tentar apagar esse negócio aqui, que ele migrou para cá. Deixa eu ver aqui. Consegui. Vou ficar só com a luzinha. Pronto. E qual que é o objetivo geral desse programa? É reduzir desigualdades socioterritoriais mediante esse tão falado, né, desenvolvimento urbano integrado, democrático, acessível, inclusivo e sustentável, incorporado nas políticas que nós fomentamos de planejamento e gestão urbana e de projetos urbanísticos. E nesse contexto, assim, considerando esse objetivo geral, nós temos outros 3 específicos. Um deles é promover o desenvolvimento institucional dos entes federativos na execução das políticas públicas de desenvolvimento urbano. É o que a gente está fazendo aqui hoje. O outro é mais ligado ao Departamento de Adaptação às Mudanças Climáticas. Ele é voltado a um apoio à elaboração de instrumentos de planejamento e gestão urbanos que considerem, que incluam temas relacionados tanto à adaptação das cidades à mudança do clima, quanto à transformação digital. E o terceiro tema, que vai ter bastante a ver, o terceiro objetivo, desculpem, que vai ter bastante a ver com o que a gente vai conversar hoje, é o de qualificação de áreas urbanas degradadas e subutilizadas com infraestrutura e serviços integrados. Deixa eu passar. Tá, e a gente vem falando, né, desenvolvimento urbano integrado. Eu queria abordar um pouquinho agora com vocês um pouco desse conceito. Ele foi desenvolvido no âmbito de um projeto de cooperação com a GIZ, o projeto Cidade Presente, em 2023. E a ideia naquela época era tentar propor assim, para usos, né, para uso principalmente nosso, assim, nas políticas públicas, um conceito que dissesse um pouquinho como a gente entende que pode ser uma abordagem do desenvolvimento urbano. A gente entende que não é uma abordagem única, mas a gente entende que é uma estratégia bastante válida para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade nas cidades. E numa síntese, o que quer dizer esse desenvolvimento urbano integrado? Quando a gente fala dele, a gente está falando da integração de políticas setoriais, ou seja, no momento de uma proposição de um projeto urbanístico, que todas as áreas envolvidas do município sentem e conversem juntos a respeito desse planejamento que vai ser feito para o território. A gente está falando também de uma integração multinível, que envolve uma articulação entre esferas de governo, que envolve uma articulação em relação às diretrizes, inclusive as do Estatuto da Cidade,
para o desenvolvimento das cidades, e a gente elege o desenho urbano de uma forma qualificada, com alguns atributos que a gente entende que qualificam as cidades para um benefício da população. A gente valoriza esse desenho urbano porque a gente entende que ele é que vai territorializar o que foi planejado territorialmente, o que foi construído na integração multinível, e eu vou retomar um pouquinho da integração multinível, porque a gente tem que falar também da integração entre os atores urbanos, entre as pessoas que têm relação com um determinado local que vai receber um projeto, a participação da sociedade civil, é a participação do setor privado, é a participação do poder público, todos pensando junto, todos mostrando juntos as expectativas para um projeto que nasce aí para um desenvolvimento urbano futuro. Considerando essas 3 abordagens, a gente entende que elas são um caminho para a gente alcançar melhores resultados urbanísticos, racionalizar os recursos envolvidos. Pensem, eu vou estar colocando numa mesa de planejamento, pessoas de setores diferentes. Eu vou considerar todas as questões que precisam de ser consideradas no projeto, vou considerar de uma vez só todas as fragilidades. Isso vai evitar retrabalhos até no nível de infraestrutura que é implementado ou não em determinado território. Com isso, eu maximizo também os efeitos urbanísticos, sociais, ambientais, e eu acabo integrando todas as agendas que atuam no território urbano, essas agendas setoriais, e a gente consegue alcançar também as agendas globais. Uma delas, como exemplo, a nova agenda urbana. Falando um pouquinho mais, né, assim, o que a gente tem posto de conceito expressamente é esse. Desenvolvimento urbano integrado é um processo coordenado de articulação de políticas públicas, de planos, programas e projetos setoriais nas cidades. É um projeto de articulação, de integração multinível e um processo de melhoria do desenho urbano num determinado território, viabilizando essa urbanização inclusiva, resiliente, próspera e sustentável. Falando um pouquinho mais, né, dessas três tá me faltando um artigo aqui, dessas três dimensões, podemos dizer assim, do desenvolvimento urbano integrado. Quando a gente está falando de integração de políticas setoriais, a gente fala da integração do setor da habitação, com o de mobilidade urbana, com o de saneamento, meio ambiente, do desenvolvimento econômico, da preservação cultural, da transformação digital das cidades. Quando eu falo da integração multinível, é a integração de diversos segmentos da sociedade civil e do governo, das esferas de governo, dos municípios entre si, né, os municípios próximos, da integração em síntese de diversos atores locais que são envolvidos, que são alcançados com o desenvolvimento urbano, sobretudo aquele que está em planejamento em determinado tempo. E quando a gente está falando do desenho urbano qualificado, a gente entende que é aquele que gera espaços públicos e privados, espaços de uso coletivo, tanto os construídos quanto os abertos, que proporcionem o bem viver, o tratamento equânime da população, a valorização dos pedestres, a coesão social, a acessibilidade, a segurança e conforto dos usuários, o conforto ambiental, ampliação das áreas verdes, da arborização, a mescla de usos, respeito à diversidade social, à identidade cultural e todos aqueles aspectos que proporcionem a urbanidade e que contribuam para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Já falando um pouquinho agora do Procidades. O Procidades é uma ferramenta de financiamento do governo federal que é voltada para apoiar os municípios na implementação de projetos de desenvolvimento urbano, de projetos estruturantes e de projetos que tragam essas características de desenvolvimento urbano integrado que, sinteticamente, eu trouxe até agora. Então, ele tem esse objetivo, né, de financiar projetos estruturantes. A origem dos recursos do Procidades, ela é onerosa. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e isso quer dizer que é um recurso emprestado, né? A gente tem condições para devolução desse recurso, eu vou tratar das condições de financiamento adiante. Mas basicamente, assim, considerando as condições do Procidades, a gente entende que, apesar de serem onerosos, são condições interessantes quando a gente compara com outros agentes financeiros que fomentam, que financiam política pública similar. O Procidades tem vários propósitos, mas eu trago dois aqui para a gente poder focalizar. Um deles é o incentivo a esse desenvolvimento urbano integrado, visando a sustentabilidade das cidades, e o outro é o estímulo à transformação digital sustentável da cidade nas políticas de desenvolvimento urbano. Para um propósito e outro, a gente tem duas modalidades que se aproximam bastante desses objetivos, né? Uma delas é a reabilitação de áreas urbanas, a gente vai acabar se detendo mais nessa modalidade aqui, que a gente também chama de intervenções urbanas integradas. Essa denominação é uma evolução de regramento nossa. E a segunda modalidade é a modernização tecnológica urbana. Quando a gente está falando da modalidade 1, o que ela apoia? Essas intervenções estruturantes que a gente tratou, que a gente vem falando, né? Os projetos integrados, os projetos com características dessa integração, de eu pensar de uma forma integral num determinado perímetro urbano que eu vou trabalhar. Então, a ideia é bem essa, assim, até um dos requisitos que a gente pede quando um proponente apresenta uma proposta para a gente verificar se ela é financiável pelo Procidades, é uma imagem aérea com essa delimitação espacial do lugar que vai receber as intervenções. E a gente tem essa questão, então, né, da delimitação espacial. Uma outra característica importante do Procidades é que a gente pode, assim, pelo regramento, atuar em áreas urbanas apenas, a gente não consegue alcançar a área rural, e que o nosso foco principalmente porque, assim, pelo lastro, né, assim, do que a gente colocou no PPA no programa, o foco acaba sendo as áreas centrais, as áreas degradadas e as subutilizadas. Alcançamos outras áreas também? Sim, mas houve essa definição de a gente buscar o trabalho nas áreas centrais, pelas questões que foram colocadas, né, pela necessidade de a gente tentar fomentar uma requalificação de um espaço que, por vezes, já tem uma infraestrutura urbana disponível, espaços que já têm, muitas vezes, edificações que podem ser usadas e por vezes, não estão. Então, né, assim, foi uma decisão política e técnica de se focalizar as áreas centrais. E só reiterando, é foco, né? A gente alcança outras áreas também. E nesse contexto de qualificação, de reabilitação de espaços, cabem tanto elementos relacionados à parte urbana da cidade, quanto as edificações. Ambos são alcançados por financiamento do Procidades. Dando só um exemplo dessa delimitação de espaço, aqui a gente tem uma imagem que trabalharia um perímetro urbano de uma orla marítima, e a proposta é que os municípios, os proponentes, façam essa delimitação espacial e que nessa delimitação sejam destacados aqueles elementos que precisam de uma requalificação. E a gente pode dar de exemplos nesse sentido, que podem ser propostas intervenções que vão tornar as calçadas, por exemplo, mais acessíveis, que vão reabilitar imóveis que estão sem uso, que estão subutilizados, e aí prioritariamente para habitação de interesse social. Podem ter elementos também que requalifiquem áreas urbanas vazias, degradadas, a melhoria de espaços e equipamentos públicos urbanos, até um dos nossos carros-chefes assim, de demanda na requalificação da modalidade 1, de reabilitação de áreas urbanas, costuma ter como objeto principal alguma praça, algum parque, e a ideia nesse contexto de integração, o seu respectivo entorno, a sua interação com outros elementos mediatos e imediatos, né, ali,
de entorno. A gente fala também de trazer para a proposta elementos de transformação digital sustentável, entendendo que eles complementam, né, assim, que eles contribuem muitas das vezes para um desenvolvimento urbano sustentável. Então, basicamente, assim, em linhas bem gerais, nesse sentido que vai, o que a gente espera, que a gente fomenta as propostas para serem apresentadas no programa. Alguns exemplos de intervenções possíveis. Obra de reabilitação de orlas, como a gente viu no exemplo anterior, e a gente vê nessa primeira figura de topo, né? Obra de reabilitação de áreas industriais, ferroviárias, portuárias desativadas, reabilitação de áreas centrais, aí, né, assim, destacando o nosso foco aí, que acabam sendo relacionadas, por vezes, à área de interesse de patrimônio histórico, de interesse turístico. A segunda foto, essa do meio, ela é um desses exemplos de reabilitação de áreas centrais, em especial essa imagem é do município de Uberaba, que trabalhou conosco no projeto Cidade Presente e apresentou na mentoria e na assistência técnica uma proposta para a requalificação de uma área central. Além disso, né, assim, a gente alcança também outras áreas urbanas consolidadas ou em vias de consolidação. A gente entende, assim, no Ministério agora que a gente trabalha com as periferias, mas com esse entendimento dos territórios, né? Assim, a gente está mais relacionado às áreas centrais, às áreas já mais formais da cidade e as periferias nas áreas mais periféricas, mas sempre com o intuito de buscar essa integração do tecido urbano, né? E aí, quando a gente está falando dessa requalificação dos espaços, do espaço em si, e ela puxa, ela alcança todos os componentes, né? A gente está falando de requalificação da infraestrutura relacionada, do paisagismo, do mobiliário urbano, do atendimento aos requisitos de acessibilidade, aqui principalmente arquitetônica urbanística, mas a gente também pode alcançar a comunicacional, né, na questão da sinalização. A gente trabalha também com sinalizações, com equipamentos públicos comunitários, dentre outros. Já a modalidade 2, o que ela apoia? Ela apoia elementos da transformação digital que podem integrar e contribuir e qualificar o desenvolvimento urbano sustentável. A proposta assim, trabalhar nessa agenda de cidades inteligentes, bastante calcado, bastante baseado na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Eu não sei se todos vocês conhecem, já ouviram falar, já tiveram acesso à carta. Essa apresentação aqui, eu entendo que ela vai ficar disponível. A gente tem os links clicáveis, tá? Então, aqui a gente consegue chegar na carta. E o que se espera, assim, dessa modalidade, das propostas que chegam, para atendimento específico nela, né, na questão da modernização tecnológica urbana, é que sejam consideradas, principalmente o uso de tecnologias da informação e da comunicação, que vão, de fato, reduzir desigualdades sociais, que vão aumentar a resiliência das cidades, solucionar problemas concretos, né, assim, para potencializar o desenvolvimento urbano sustentável, para oferecer serviços com eficiência. Um exemplo, eu vou falar dele adiante, mas é bastante comum de a gente receber aqui, são propostas para modernização do parque de iluminação pública das cidades, para uso de elementos mais modernos, né? Assim, e na maior parte das vezes, a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED. Mas, assim, em síntese, ter essa perspectiva, ter esse olhar bem atento para verificar se o que está sendo pedido, em síntese, melhora a qualidade de vida de todas as pessoas. Buscando o que é essencial, o que é necessário e o que potencializa o desenvolvimento urbano integrado na perspectiva da modalidade, na perspectiva da modalidade 1 que eu tratei em slides anteriores. A gente recentemente alterou a instrução normativa do Procidades. E nessa alteração, a modalidade 2 ela foi reformulada também,
Então, a ideia é que, se algum município for trabalhar com ela, que identifique pelo menos 2 elementos para trabalhar combinados, de modernização tecnológica. Esses elementos estão listados aqui, e a origem deles é, sobretudo, esse subitem 8.6.6 da Instrução Normativa 18. E a ideia, então, assim, já para exemplificar, é que o município, por exemplo, ele escolha, por exemplo, trabalhar com alertas de desastres naturais, seria uma tecnologia que ele propõe, com monitoramento de tráfego. Ou então, geração de energia solar e redes inteligentes com centros de controle operacional integrados. A ideia é sempre a gente tentar fazer uma composição de 2 elementos que vão acabar repercutindo mais no município em termos de modernização tecnológica. Foi uma mudança recente da modalidade 2, e a gente ainda não tem a experiência de receber propostas nesse sentido, assim. Como eu comentei, o que vem para a gente principalmente é a iluminação pública. Alguns exemplos, assim, já mais concretos. O Procidades apoia nessa modalidade 2, modernização tecnológica urbana, a implementação de cadastro territorial multifinalitário, de sistemas eletrônicos para petição, licenciamento, aprovação de projetos, cobrança de taxa, imposto, tarifa. Apoia também assim, o desenvolvimento de plataformas para disseminação de dados e informações públicas, plataformas para engajamento da sociedade nas questões urbanas, e já comentei assim, do carro-chefe de pedidos, a iluminação pública inteligente, com essas tecnologias, né, que consomem menos energia. Por vezes ocorre o pedido de dispositivos também para poder fazer telegestão da iluminação pública. São os principais exemplos que a gente teria para poder passar. Quem que pode solicitar financiamento do Procidades? Tanto o setor público quanto o setor privado podem solicitar. E aí a gente está falando, né, na qualidade de setor público, os estados, os municípios, Distrito Federal, órgãos da administração direta e indireta. A gente está falando também já do setor privado, né, assim, do braço estendido das municipalidades para prestação de serviço. A gente está falando das concessionárias, das permissionárias, de empresas participantes de consórcios que desempenham funções de desenvolvimento urbano, local e regional, de entes privados que possuam projetos ou investimentos na área de desenvolvimento urbano. O que importa é que, na qualidade de privado, esses tenham sempre uma autorização do município para a realização do que está proposto, né? O exemplo mais comum para a gente são as sociedades de propósito específico que nos pedem financiamento porque tem pactuado com municípios a concessão do serviço de iluminação pública. Algumas condições de financiamento do Procidades. A primeira questão que é verificada para esse financiamento, ela é a capacidade de pagamento do proponente. Eu vou comentar depois sobre os passos de uma proposta no Procidades, mas vai chegar um momento em que ela passa pelo agente financeiro e ele faz uma análise da capacidade de endividamento dos proponentes e verifica condições possíveis para financiamento a partir, principalmente, dessa capacidade de financiamento. O Procidades tem como taxa nominal de juros 6% ao ano. Essa taxa ela é acrescida a até 3%, seja para o setor público, seja para o setor privado, que estão relacionadas à remuneração do agente financeiro, que é a taxa de juros, diferencial de juros, e a taxa de risco de crédito. Então, por ano ao todo, a taxa de juros do Procidades, para fins de financiamento, é de até 9% ao ano. Há uma carência que é limitada, primeiramente, num primeiro tempo, né, ao tempo de execução da obra, mas esse prazo ele pode ser negociado e ele pode chegar a até 48 meses. E uma das vantagens maiores de financiamento no Procidades está relacionada com essa questão da amortização.
é uma das alternativas de financiamento que tem que tem prazos maiores para amortização. No caso do Procidades, é 20 anos, e ele é contado a partir do fim da carência. Uma outra característica importante também do Procidades diz respeito a não ter um limite mínimo de recurso que deve ser pleiteado. A gente pode ter uma ocasião ou outra, dependendo da garantia que vai ser usada, mas essa escolha da garantia, sim, pode ser usada comumente a garantia da União ou a garantia do Fundo de Participação do município. Ela vai sendo desenhada com o agente financeiro que se aproxima da proposta, verificando aí com o proponente essas condições e tentando chegar numa definição de qual que vai ser. Se há o interesse de algum município pleitear financiamento pelo Procidades, o Ministério das Cidades possui um sistema para isso, para esse, né, assim, diálogo técnico, né, de apresentação de proposta, de verificação de enquadramento. Ele é o sistema Procidades. É um processo de seleção contínua, ou seja, a gente não abre, é muito comum ter editais, né, que abrem para o município se inscrever uma proposta em um determinado período do ano, por um determinado tempo. O Procidades não tem isso, então as propostas vão chegando e elas vão sendo analisadas à medida que chegam. E a gente não passou pela situação que pode não poder deixar o sistema aberto para receber propostas ainda, e ela diz respeito ao limite de recursos, né? O Procidades tem 1,6 bilhões de reais disponibilizados por ano. Então, o sistema é novo, o programa é novo, a gente não chegou ainda nesse limite, nem no ponto de ter que fechar o programa para não receber mais propostas. Então, a gente tem trabalhado com Procidades nessa continuidade de possibilidade de incluir propostas no sistema. A proposta chega para a gente, ela é cadastrada pelo interessado, que pode ser público ou privado, aqui no 1, né? Chega para a gente, nós do Ministério das Cidades verificamos o enquadramento dessa proposta. O Ministério das Cidades trabalha como gestor da aplicação. Basicamente, o que a gente faz? Verifica as informações que vieram sobre a proposta, compreender essas informações, entendendo o escopo do pedido, a gente verifica se ele está aderente ao regramento do Procidades. Estando aderente, a gente passa a proposta para o agente financeiro, isso tudo pelo sistema. O sistema tem uma característica interessante, que à medida que a proposta vai perpassando as etapas, a gente tem uns e-mails que informam a evolução da proposta no Procidades. Mas a proposta chega, então, né, assim, voltando, para manifestação técnica e para validação pelo agente financeiro. A manifestação técnica, eu vou usar, a gente pode considerar que é como se fosse um enquadramento bastante mais aprofundado, porque aí os agentes financeiros olham projetos, olham questões financeiras do projeto também de uma forma mais aprofundada do que a gente olha quando a gente está no enquadramento, e verificam também aquelas condições de o proponente poder pedir o financiamento mesmo. Uma vez que ocorre essa manifestação, a proposta volta para o Ministério das Cidades e basicamente o que acontece nesse momento, como a gente ainda não tem que fazer hierarquização e tem que identificar as propostas que mais se aderem para as cidades, o que acontece nesse momento, basicamente, é a gente fazer uma nota técnica, uma minuta de portaria, recomendando que seja publicada no Diário Oficial da União uma portaria que autorize a contratação da operação de crédito pelo proponente com o agente financeiro que ele identifica. Esse é um outro ponto importante. A gente tem uma lista de agentes financeiros no sistema Procidades. Em regra, a gente tem trabalhado bastante com a Caixa e com o BRDE, como agentes financeiros. E a partir daí, uma vez que a gente tem essa portaria publicada no Diário Oficial da União, o proponente, o município, por exemplo, tem até um ano para poder celebrar a contratação com o agente financeiro que ele identificou para trabalhar.
nesse slide, vocês já veem a imagem do sistema, assim, quando a gente acessa, o que a gente vê na hora que a gente vai colocar uma proposta. O sistema tem algumas abas. A primeira delas, proposta técnica, pede que sejam colocadas informações de caráter mais geral da proposta. São informações, por exemplo, que nos informam a respeito do montante de financiamento pretendido, do valor total de investimento. Tem uma contrapartida mínima que é exigida também, de 5%, ela é informada aqui. A gente pede dados do município, dados da pessoa que vai ficar mais próxima do projeto, que assim, é a pessoa com quem a gente conversa mais, com a gente interage para poder ter mais informações da proposta, se a gente precisa. São informações de caráter mais geral. Se a gente vai para a descrição e do justificativa, a descrição é o melhor lugar para o município, para o proponente escrever o que ele pretende fazer, explicar, né, os itens, os elementos de projeto nessa descrição. A justificativa, a gente espera receber uma motivação para o financiamento. Também está nessa aba aqui. No tipo de intervenção, a gente pede para que sejam colocados alguns valores principais assim dos componentes da proposta. Não precisa ser nenhum quadro de investimento detalhado ainda. Esse aprofundamento de informação ele decorre com o tempo, né? Assim, muito na fase de interação com o agente financeiro. A gente tem um espaço também para colocar em anexos. Um dos anexos esperados é essa imagem aérea com a delimitação da área que vai ser trabalhada, com a identificação dos locais que vão ser trabalhados. Um ponto que a gente pede nessa imagem aérea, que é muito importante para a gente por conta da Lei 8.036, que é a do FGTS, 8.036 de 1990, que, como a gente só pode trabalhar em área urbana, que o proponente sempre delimite a área que vai trabalhar e que coloque nessa imagem a delimitação também do perímetro urbano. Isso facilita bastante a gente entender o lugar do projeto, né, e esse contexto assim de atendimento a essa delimitação urbana, né, especialmente. Nos anexos também cabem algumas declarações que a gente pede. Uma das declarações diz respeito à contrapartida, o proponente afirmando, né, garantindo uma contrapartida financeira, em regra, para o projeto. Algumas declarações, por exemplo, de atendimento à lei de acessibilidade, à lei brasileira de inclusão, de declaração de acessibilidade, de contrapartida, declaração de capacidade técnica também, que aí o município indica para a gente qual que vai ser o responsável técnico que vai ficar mais perto do projeto. São declarações dessa natureza. Pode ter uma ou outra que eu não comentei, mas estão todas explicadas e detalhadas na instrução normativa. A localização é uma oportunidade de marcar, mas assim, de uma forma bem simplificada, num mapa, o local de intervenção. A nossa análise tem priorizado os mapas que vocês anexam aqui. O agente financeiro é o agente financeiro que é identificado pelo proponente para poder celebrar o financiamento. E essas outras 3 abas, assim, elas são menos importantes para esse momento inicial de apresentação de proposta, mas informações complementares pode ser um espaço para bem para isso mesmo, assim, para que depois que tem uma primeira análise nossa, que eventualmente a gente peça informações complementares, é um bom local essa aba de um município colocá-las. A validação do agente financeiro é um retorno que a gente nos dá a respeito da avaliação que foi feita, técnica e financeira da proposta. E a prorrogação de proposta acontece em casos que a validação não corre no tempo que é posto para ela, de 120 dias, e aí é necessário pedir essa prorrogação. A gente sempre concede a prorrogação, porque nos interessa bastante, a gente entende que às vezes o processo não flui tão rapidamente, assim, em alguns pontos, né, algumas etapas. Então, mas basicamente a gente tem que passar por esse rito, assim, de o agente financeiro pedir para o Ministério das Cidades a prorrogação da proposta. Uma síntese, assim, são todos clicáveis aqui das regras do Procidades.
A lei de topo, né, assim, na hierarquia, é 8.036, de maio de 90. Essa lei, ela fala do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o lugar de origem do recurso. E ela fala que o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode instituir programas de financiamento com recursos do fundo e programas que são relacionados a setoriais do Ministério das Cidades. Aí a gente tem, né, assim, no nosso Departamento de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a gente tem o ProCidades, que é um programa de desenvolvimento urbano. A gente tem um programa específico na Secretaria de Mobilidade, na Secretaria de Periferias, de Habitação, Saneamento, do FGTS também. Depois que tem, né, assim, a gente tem essa lei de topo, com autorização para o Conselho Curador do FGTS fazer os programas, são resoluções que instituem os programas. No caso do ProCidades, é a resolução 897 que institui o programa. Aqui a gente tem, tipo, a essência do regramento, que foi colocado pelo Conselho, uma forma que o Ministério pode utilizar, né, assim, o recurso para financiamento, e o Ministério das Cidades, ele detalha essa resolução 897 por meio de instruções normativas que vão especificando, assim, e aproximando ao mesmo tempo, né, assim, o regramento é justo nesse sentido, de aproximar o bom uso desse recurso nos moldes delimitados pelo Conselho Curador, mas aproximando esse uso da política pública que a gente está desenvolvendo. Vocês estão percebendo aqui, ó, a instrução normativa, nossa, é de 2025, bem recentemente a gente atualiza as instruções normativas nessa perspectiva de desenvolvimento de política pública mesmo, e ao longo desse desenvolvimento, a gente, inclusive, foi trazendo essa perspectiva de desenvolvimento urbano integrado com mais ênfase nessa instrução normativa. Ela mudou bastante se a gente comparar que a gente tinha antes do projeto Cidade Presente com agora, porque a gente tentou trazer esses elementos de integração do tratamento da política urbana para cá, que é uma forma de a gente incentivar, fomentar e tentar levar para as cidades e para os territórios essa forma de abordagem, né? Bom, falei bastante do programa de financiamento para as cidades. A gente tem agora a ação 00SY, que é correlata ao Procidades. Agora, ela tem recursos do Orçamento Geral da União. Por que eu apresentei Procidades antes, sendo uma fonte de recurso oneroso que tem que pagar depois, em vez de apresentar ação 00SY, que é recurso não oneroso, é recurso a fundo perdido? A gente tem atualmente não, já faz alguns bons anos, que o orçamento, que a ação 00SY especificamente, ela não recebe muito recurso discricionário. Então, a gente não tem conseguido fazer, por exemplo, seleções para poder fazer esse repasse a fundo perdido para municípios. Não tem sido um caminho fácil assim para poder financiar o desenvolvimento urbano. Tem o Orçamento Geral da União, que tem esses recursos que são discricionários, que são colocados para um uso mais livre, assim, por parte do Ministério das Cidades, para a política urbana. Acabei de comentar que eles têm sido escassos, né, para a gente. Agora, a gente tem também as emendas ao Orçamento Geral da União. Essas emendas são feitas pelos parlamentares, e se a gente compara o tanto de recurso discricionário que chega, que entra no orçamento por emenda, esse valor é bastante maior do que o tanto de recurso que vem discricionário. E aí, nesse sentido, a gente tem sempre incentivado os municípios a tentarem uma articulação com o parlamento para poder tentar viabilizar a aplicação de recursos de emendas desses parlamentares, na ação 00SY, já destinando para cidades. Porque aí é um jeito que a ação consegue ser realizada, assim, ser operacionalizada, considerando a lacuna dos recursos de natureza discricionária. Bom, falado isso, assim, Procidades e ação 00SY, eles têm o mesmo objetivo, que é esse apoio à implementação do desenvolvimento urbano.
A gente pode considerar que a ação 00SY tem também os mesmos propósitos desse incentivo ao desenvolvimento urbano integrado, buscando a sustentabilidade das cidades, que tem esse estímulo à transformação digital sustentável também, aplicada às políticas de desenvolvimento urbano. E, da mesma forma, eu tenho as duas modalidades que se relacionam a esses propósitos. A primeira apoia projetos de intervenção urbana integrada, que seria a correspondência da reabilitação de áreas urbanas lá do Procidades, e a gente tem apoio à implementação de soluções no âmbito do conceito de cidades inteligentes, da agenda de Smart Cities, né? Então, é bastante correlato. As diferenças existem, mas elas são poucas, assim, perto do que, no final das contas, as duas iniciativas de financiamento se propõem a fazer. Já tratei um pouquinho, né, da questão do acesso a recursos, né? A gente tem ano passado a gente conseguiu fazer uma seleção um pouquinho mais trabalhada, com recurso discricionário. A gente tem o entendimento que as emendas parlamentares têm sido um caminho mais viável e a gente incentiva essas tratativas com o parlamento. No caso da ação 00SY, só poder público pode contratar, pode participar de seleções, por exemplo, pode conversar com o parlamento. Aqui a gente exclui setor privado. Geralmente, a gente tem, assim, como tem o regulamento do Procidades, a gente tem também o correlato da 00SY, e ele está representado em manuais da ação, em editais, quando a gente tem algum chamamento. A gente está com um caderno bastante interessante, recém-lançado, que trata do desenvolvimento urbano integrado, que fala bastante mais do que eu trouxe aqui, né, assim, tentando mostrar para vocês essa abordagem, alcança tanto Procidades quanto 00SY. A gente tem informações, tanto do Procidades quanto da ação 00SY no site do Ministério das Cidades, e quando a gente está falando da ação 00SY, o sistema que opera, né, a tramitação das propostas e dessas análises de propostas é a plataforma TransfereGov. Falei um pouquinho do caderno que a gente desenvolveu no caderno DUI, um pouquinho antes. Essa aqui é a capa dele, é o caderno de orientação ao projeto de intervenção urbana integrada. Até o momento é o principal documento que leva para a rua essa abordagem de desenvolvimento urbano integrado. Em breve a gente vai ter um outro também, com exemplos, inclusive, de práticas que se aproximam do desenvolvimento urbano integrado. A gente vai lançar com o GIZ. Há também esse segundo documento, ambos aqui, o Caderno de Orientação ao Projeto de Intervenção Urbana Integrada e esse outro que eu vou começar a falar, o Caminhos para Financiar Cidades Integradas, foi feito também nesse acordo de cooperação técnica, de desenvolvimento, né, de temas e de política pública. A gente fez com a GIZ, na cooperação Brasil-Alemanha. São duas publicações bastante interessantes, vocês podem acessar também pelos links, as duas são clicáveis. Já indo um pouquinho assim, falei das publicações, isso naturalmente faz com que eu fale um pouquinho, e aqui eu peço para se o colega César quiser participar com alguma contribuição, porque o César está aqui conosco e ele cuida do Capacidades, então assim, fala com bastante propriedade desse programa, mas gostaria de falar um pouquinho dele também, porque é uma ferramenta de interação importante com as municipalidades. Tem como objetivo geral a capacitação técnica de gestores, agentes sociais em prol do desenvolvimento urbano integrado. Vocês vão ver que a gente está bem harmônico, né, nesse trabalho assim, de fomentar essa abordagem mais integral, que a gente, por vezes, perde aí, né, com as políticas públicas setoriais, com falta de diálogo. Indo assim um pouquinho mais especificamente para os objetivos, a gente, por meio do Capacidades, a gente faz a capacitação de agentes públicos para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, mostrar um pouquinho da perspectiva do Ministério, como que a gente entende que as cidades estão caminhando, né, assim, calcados no que o Estatuto da Cidade propõe. Outro objetivo também é o desenvolvimento de ações de capacitação para desenvolvimento institucional e organização da sociedade civil também.
E o terceiro é a integração das políticas públicas de desenvolvimento urbano, reiterando assim essa característica de essa abordagem nossa, né, de fomentar o trato integral de territórios e de pessoas envolvidas, setores envolvidos, para, inclusive, garantir o direito à cidade. Só alguns resultados, né, do Capacidades. O programa ele ficou bastante fragilizado por alguns anos, assim, sobretudo no governo passado. Ele foi restituído em janeiro de 2024 e de lá para cá, notem o tanto que tem avançado a quantidade de pessoas aí nessa linha azul que se inscreveram para poder fazer o curso, fazerem cursos diversos, né? E nessa linha laranja, a quantidade de pessoas que foi certificada ao longo do tempo. Claro que o ideal é a gente, né, assim, ter essa linha mais alta, mas aí depende de cada um de nós, né, que inicia né, esse esforço para concluir, para poder realizar um percurso de curso, né? A gente tem esse desafio aqui. Mas representam, assim, de lá para cá, em pouco tempo, né, 80 mil inscrições feitas para cursos diversos no Capacidades. Só para poder caracterizar um pouquinho de quem participa desses cursos. Em azul, a gente tem a participação de servidores públicos, aqui com a certificação de emitida, né? E em laranja a gente tem a participação de outras pessoas da sociedade, assim, não necessariamente servidores, pessoas ligadas a município, a estado, né? Eu tenho até uma parcela maior dessas pessoas participando do Capacidades. E é bastante próxima assim, a correlação de certificados emitidos, considerando as pessoas que se inscreveram para poder fazer o curso. Bom, eu acho que era isso. Não, ainda não, mais um slide. E esse é bastante importante de eu comentar e falar um pouquinho mais sobre ele. Nessa trajetória nossa, sobretudo no projeto de cooperação com a agência alemã, com a GIZ, o governo alemão, nós focalizamos, né, o trabalho desenvolvido nessa esfera de desenvolvimento urbano integrado, e tentando levar, assim, sempre que possível, em todas as oportunidades, o que a gente tem feito em torno dele. E aí, nesse sentido, a gente fez uma exposição real, física. Primeira vez que ela aconteceu foi no lançamento da Frente Nacional pelos Centros Urbanos, na Câmara dos Deputados. E de lá para cá, por onde nós passamos, assim, eventos, seminários, capacitações, tanto nós quanto a GIZ, a gente tem levado, e assim, muitas vezes nós vamos juntos, né, pela própria natureza da cooperação técnica, a gente leva esses banners para poder mostrar para mais pessoas o trabalho que a gente desenvolve. A gente trouxe para cá, para esse slide, esses banners, né, em tamanho reduzido, claro, os reais tem 90 por 2, se eu não me engano, a gente tem a síntese do que a gente tem construído sobre desenvolvimento urbano integrado, a motivação para trabalhar nessa abordagem. A gente traz alguns exemplos também, eles geralmente são de municípios que se aproximaram do projeto Cidade Presente. São exemplos interessantes que podem inspirar municipalidades também no trato de temas urbanos. E a gente traz também um pouco das formas de implementação dessa política, das ferramentas que nós, no Ministério das Cidades, temos para apoiar os municípios, né, as ferramentas de financiamento, reitero, Procidades e Ação 00SY, a gente traz um pouquinho delas aqui. E quando vocês receberem essa apresentação, eles são clicáveis. A gente tem essa exposição de forma digital hoje no site do Ministério das Cidades. Agora sim, agradeço muito o tempo que vocês disponibilizaram para ouvir, e eu vou parar de compartilhar, vou passar para a Sara, e entendo que a gente vai ter um tempo agora, não é, Sara, para a gente poder conversar um pouquinho do que foi apresentado. Obrigada a todos.
Tá sem áudio, Sara, acho. Tá sem áudio, amiga. Agora me ouvem? Pronto, agora sim. Obrigada a você, Luciana. Estava comentando com o microfone fechado, mas comentando que acho que você trouxe muitos conteúdos e realmente o caminho das pedras para dúvidas que a turma foi trazendo na comunidade passada. A gente tem sim esse tempinho agora para debate, turma. Vou sugerir que vocês se inscrevam, então podem levantar a mão, podem pedir a palavra. Como a gente está aqui é, com uma turma mais reduzida, peço que quando vocês forem falar, apresentem o nome de vocês, qual município, né, de qual município vocês falam, e também qual o projeto que vocês trouxeram para aprofundar e desenvolver aqui nessa comunidade de prática. Então, esse momento de debate que podem ser tanto dúvidas gerais a partir da exposição de Luciana, quanto também já dúvidas mais focalizadas para os projetos de vocês. Me contem quais são os comentários, dúvidas, perguntas, questões que vocês nos trazem. Não? Sem inscrições? Então, vou chamar de município em município que eu vi. Aqui. Frederico, obrigada. Pode Boa falar. tarde. Boa tarde, Boa tarde. gente. Sara, Luciana, todos os colegas. Rapidamente, o nosso projeto, ele, né, dentro desse contexto das áreas centrais, ele tem uma característica um pouco distinta. Nós somos aqui de Palmas, Tocantins, e a distinção deles é porque nós somos uma cidade recente, né? Uma cidade nova, vem de 89, a gente acabou de fazer 36 anos. Então, a gente compartilha um pouco de características de áreas centrais de cidades mais antigas, que é o sentido de a gente não ter, desde o nascedor da cidade, não ter conseguido trazer habitação para esse centro. É um centro bem monofuncional, né? Comércio, serviço, etc. Mas a gente não tem, por exemplo, a questão de edifícios ou tombados ou com valor histórico e tal, porque nunca foi a função desenhada no projeto urbanístico da cidade para a central, assim. Então, é algo, por exemplo, que as terras estão praticamente todas nas mãos dos entes privados. A gente tem um ou outro edifício abandonado, mas o nosso problema é mais de lotes sem edificação do que de um edifício antigo que, né, está com ou processo judicial ou foi abandonado, etc. E aí a nossa intenção é, juntos aqui, conseguir construir um caminho para a gente dinamizar e, sobretudo, com o viés de conseguir misturar esses usos, trazer HIS, né? Organizar um conjunto de instrumentos aí urbanísticos que consiga dar conta disso. É, Mas aí, então, a minha questão era um pouco mais até num sentido um pouco mais geral, porque o que a gente estudou dos municípios que estão conseguindo alavancar essas renovações nas áreas centrais, um destaque muito grande do projeto mais recente do Rio, né, que está tendo um pouco de sucesso nisso. A gente, assim, todos eles é articulação de instrumentos urbanísticos, no final das contas, né? O mais interessante para além, assim, que obviamente nós temos um componente de melhorar a qualidade do desenho urbano e tudo isso tá dentro da proposta, mas a gente entende que nesse aspecto de misturar uso, de trazer habitação, vai ser no jogo dos instrumentos, né? E aí eu queria tentar ter uma visão um pouco mais abrangente de vocês aí do Ministério, como é que tá a dinâmica e o que vocês têm sentido das cidades para no avanço da regulamentação dos instrumentos em geral, assim, que para nós aqui localmente nos parece que perdeu um pouco de dinamismo ou de força a discussão que a gente tinha aí de repente uma década para trás, uns 15 anos atrás, das cidades assim, né, com mais potência, tentando regulamentar, tentando passar para frente PTU progressivo, outorga onerosa, revisando suas plantas de IPTU mesmo para ver se dá uma dinamizada no uso do solo. Então, na verdade, o MB, a questão inicial era um pouco mais dessa visão, assim, de como é que estão as cidades nessa dinâmica aí dos instrumentos. Então, obrigado, gente. Obrigada, Frederico. Luciana, a gente não tem uma outra pessoa inscrita, então acho que pode ir respondendo
a dúvida que o Frederico nos trouxe, enquanto outras pessoas se inscrevem para apresentarem seus projetos nessa comunidade e suas dúvidas. Tá. Bom, a gente tem trabalhado mais hoje, Frederico, com esse apoio aos projetos, sabe? Com a implementação de projetos, nesse entendimento que o Ministério das Cidades teve um momento que fomentou muito a elaboração de planos diretores. Não é incomum a gente se aproximar de municípios que estão realizando revisão de planos. Agora, informações mais detalhadas sobre esse desenvolvimento dos instrumentos, a gente não vai ter nesse momento para te passar, não, sabe? A gente percebe, né, assim, nesse caráter mais distante um pouquinho, que tem municípios trabalhando, e a gente especialmente está trabalhando mais de perto com o município de Itapecuru-Mirim, no Maranhão, inclusive mostrando uma metodologia que a gente tem numa revisão daquele guia para elaboração e revisão de planos diretores. A gente está levando a metodologia para eles, tentando, assim, o trabalho, na verdade, é uma continuidade de uma mentoria que aconteceu no Projeto Cidade Presente também, e a gente ainda vai chegar nessa parte da discussão dos instrumentos, sabe? A gente já fez a leitura comunitária, que é a primeira etapa, e não nos aproximamos ainda desse uso. Assim, o município é um município de 60 mil habitantes. Em breve a gente teria informações, vai ter informações, né, mais ou menos na linha do que você pede, de exemplos assim de como que os municípios estão avançando nesse uso dos instrumentos. Agora, uma questão que esse guia atual coloca muito, que a gente percebe que aconteceu no passado, tem uma recomendação muito forte para eu não simplesmente indicar os instrumentos no plano diretor, mas para eu regulamentar e aplicar, né? É uma recomendação que está lá, a gente entende que teve essa fragilidade no passado, mas de fato sobretudo por estar mais focado na implementação de projetos, que a gente entende que tem um resultado mais imediato, sem deixar claro, né, assim, nunca o planejamento, né, é desvinculado desse projeto, a gente não tem informações tão qualificadas para te passar, não, tá? Uma questão que é importante comentar relacionada. A gente tem esse foco em projetos, mas o programa Procidades, Ação 00SY, também conseguem pedir financiamento para a gente tem o foco na obra, mas a gente consegue contemplar recurso para o financiamento de projetos, para estudos e para eventuais ajustes em regulamentação também. Mas assim, voltando, né, assim, e já fechando, o nosso foco tem sido esse, assim, de implementação mesmo de política, tá? E se eventualmente, acho que Sara tem os contatos, né, assim, se eu conseguir buscar algumas informações mais aprofundadas do que eu falei aqui sobre essa percepção nossa de plano diretor, da evolução do tratamento dos instrumentos, de aplicação, eu faço chegar até você alguma informação, tá? Ô, Lu, se me permite, só vou complementar um pouquinho, Sara. Por favor. Falar com eles, com todos vocês, que nós temos uma ação específica de plano, né, Lu? A ação 88774 é uma ação similar a 00SY, eu digo similar porque é com o Orçamento Geral da União, e que pode ser solicitado planos diretor ou outro tipo de instrumento de planejamento urbano a partir dessa ação. Só que, semelhante também com a 00SY, é uma ação que não tem recurso discricionário. Então, é através de emendas parlamentares, ultimamente, que nós estamos trabalhando para estimular esse tipo de instrumento. E agora, a Lu apresentou aí a separação dos departamentos, né, dos 2 departamentos da Secretaria, e existe o Departamento de Adaptação às Mudanças Climáticas, que eles estão com uma parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, aonde eles estão trabalhando uma metodologia para inserir em instrumentos de planejamento urbano o olhar de adaptação a mudanças climáticas. E para isso vai ser feito uma seleção de alguns municípios
que irão trabalhar nesse contexto. Tá? Então, é bom divulgar. Provavelmente, essa seleção vai ser divulgada no site do Ministério, mas deve acontecer para agosto, mais ou menos, o processo de seleção para isso, tá? Mas é com o olhar a adaptação. Só complementando aqui. Obrigada, Sara. Obrigada a vocês. E lembrando que, mesmo após o encerramento dos nossos encontros, a comunidade de prática ela fica ativa, então ela pode continuar sendo esse canal de divulgação, né, de oportunidades como essa que a Cristiana nos traz, mas também desses materiais que a Luciana também nos aponta. Então, vocês também tendo interesse, né, Luciana e Cristiana, se quiserem, a gente pode colocar vocês enquanto participantes das comunidades de prática, ou também ficar seguindo essa mediação, então indicar sempre que tiver uma dúvida, uma questão, enfim, que tenha surgido, ou o contrário, se vocês quiserem que a gente divulgue alguma coisa dentro da comunidade, também é super possível. Abro para os demais municípios, vi aqui que a gente está com a presença de Curitiba, de Taubaté, Vitória da Conquista, Sobral, Itatiaia. Então, gente, tragam suas dúvidas, questões, apresentem os projetos de vocês, o que vocês vão estar desenvolvendo agora nessa comunidade de prática. Esse momento é com vocês. Quem mais? Não deixar de ninguém também. Não, sem dúvidas. Fiz propaganda enganosa, né? Que eu falei para as meninas que vocês tinham muitas dúvidas, muitas questões. Ó, chegou alguém. Letícia Corsino, Letícia, outra Letícia que eu também não estou vendo o nome. Podem falar, gente. Olá, boa tarde, a gente aqui de Taubaté, sou a Letícia Corsino e sou a Letícia Rezer, a gente é da Secretaria de Planejamento e gostaríamos mais de apresentar aqui o projeto e contar um pouquinho das dificuldades que a gente vem enfrentando, assim, né? O nosso projeto que a gente cadastrou até aqui no Reduz, é a requalificação do centro histórico. Taubaté é uma cidade bem antiga aqui da região do estado de São Paulo. E o nosso centro está sendo esvaziado. A gente já acompanha essa movimentação há algum tempo. O nosso plano diretor atual é de 2017. E ano que vem a gente vai começar a mudança, né, a revisão do plano diretor, fazer os diagnósticos. E no de 2017, no plano vigente, a gente já tinha identificado esse esvaziamento do centro histórico e essa necessidade de requalificação. E agora a gente está iniciando esse projeto de requalificação, um projeto que vai ser interdisciplinar, que até parte da equipe está aqui, então se até o Jonas também quiser complementar a nossa fala. O centro da cidade, o que a gente tem mais identificado são questões relacionadas a mudanças climáticas, principalmente pela falta de arborização urbana, cria realmente um microclima bem desértico ali, um microclima não muito agradável ao caminhar, principalmente, apesar de ser a parte da cidade que a gente mais vê trânsito de pedestre, né, de mobilidade a pé, a gente tem uma área urbana que não é propícia, né? Também a gente identifica uma compatibilização com a área histórica da cidade, que é onde está concentrados onde está concentrado os imóveis tombados do município. Então a gente tem alguns outros, nesse centro histórico também tem tombamento do Condefá e do IFAM. Então a gente também vai fazer essa sobreposição, entrar em contato com os órgãos para a gente trabalhar em conjunto. E temos algumas questões de drenagem também. Então, de vez em quando ocorrem inundações. O centro histórico ele foi construído próximo ao curso d'água, assim como as cidades históricas comumente foram, né? E esse curso d'água ele foi canalizado e hoje a gente tem algumas dificuldades com isso, de inundação. Bom, tem problema com mobilidade também, que as ruas são bem estreitas.
e as calçadas também são bem estreitas, questão de 1 metro de largura ou centímetros de largura, com postes no meio da calçada. Então, os pedestres muitas vezes têm que ir para a rua, que já é bem estreita para poder circular, para poder caminhar, né? Então, a gente quer transformar o centro também mais caminhável, né, para os pedestres. Mais alguma coisa nesse sentido? Eu acho que, no geral, os problemas que a gente vai enfrentar para esse projeto integrador vai ser esse. Mas, assim, a cidade, atualmente, ela vem enfrentando uma dificuldade financeira. Então, eu até identifiquei na fala da Luciana, que ela trouxe que o Procidades ele é um financiamento, né, que vai precisar de uma carta de crédito, e tem aquele outro, a ação, que daí seria de fundo perdido. Fora essas ações, vocês têm alguma outra coisa assim no radar que a gente poderia também buscar? Que isso é uma questão que sempre emerge, até quando a gente conversa com os gestores, que é como que a gente vai financiar esse projeto depois. E até, talvez por conta disso, tenha demorado um tempo para a gente conseguir iniciar e mostrar assim, a importância de requalificar o centro, porque a gente, após o projeto, vai começar a ter que captar recursos, e a gente não tem, atualmente, uma carta de crédito na cidade que a gente conseguiria fazer isso por meio de financiamento. São as duas alternativas que tem de financiamento, sabe? Agora sim, vocês estão no início de um planejamento, eu acho que cabe colocar essas alternativas na mesma e até pensar em formas combinadas, né? Assim, às vezes consegue um apoio de emenda parlamentar em um montante, e eu completo com proximidade, sabe? Tentar verificar algumas alternativas assim. Porque pelo menos assim, de nossa parte, são essas que a gente tem. Pode ser assim, tem outros bancos que financiam também, né? E aí o município tem que fazer essa avaliação, e é uma comparação mesmo, né, das melhores condições para poder tentar garantir o financiamento, seja por nós, seja pelo Banco de Desenvolvimento Econômico ou algum outro agente. Mas o Procidades, ou o Ministério das Cidades mesmo, tem essas duas alternativas voltadas para projetos dessa natureza, né? Assim, mais abrangentes em questão de intersetorialidade, além dos outros, assim, que as secretarias do Ministério possuem, ligados ao FGTS ou ligadas a ações orçamentárias. Eu acho que o nosso tempo aqui agora seria curto e talvez eu não conseguisse falar com propriedade dessas outras ações do Ministério, mas eu posso me encarregar também de colocar o link onde vocês podem acessar essas ações mais setoriais. E a sugestão que eu faço é o seguinte: é sempre muito incerto quando vai ter o recurso, né, discricionário, e quando vão acontecer as seleções. Então, esse monitoramento meio continuado que tem que ser feito do site, para poder, assim, ficar familiarizado com ele, primeiramente, e depois entender as mudanças, assim, até de matérias, de avisos em relação a chamamentos, tá? Mas aí tem, assim, o Ministério tem também programas específicos para as outras áreas que cuida, né? Para habitação, para saneamento, mobilidade, tá? Eu vou localizar aqui, coloco no chat enquanto a gente conversa. E um outro assunto que eu lembrei para comentar também a Enrede, que é a rede de institutos brasileiros. Ela fez recentemente uma publicação que é própria, que trata de experiências nas áreas centrais. Eu vou tentar localizar aqui, enquanto a gente conversa também, o link dessa publicação, porque ela está bastante relacionada, né, com a nossa temática, e pode ser uma fonte de inspiração também aí para os municípios. Tá? Obrigada a vocês, gente. Catarina Nunes, pode falar. Está com a mão levantada. Olá, conseguem me ouvir? Sim. Pronto. Na verdade, eu vou falar sobre algumas coisas que foram ditas agora há pouco. Eu realmente acho que sinto muito que não existe uma fonte de recurso específica para a gente fazer a questão dos planos, não só o plano diretor, mas também alguns planos setoriais, sabe? Tipo, acho que a gente
não só trabalhar as ações, o que também é muito importante, mas o planejamento, às vezes, a gente deixa um pouquinho de lado, né, e acaba só apagando incêndio. A gente até conversou isso em vários outros grupos nas aulas anteriores, nas salas que eu fiz parte, que às vezes a gente fica esperando a hora para planejar, um tempinho vago para poder planejar e acaba nunca, né? Sinto muito pela falta de oportunidade de recurso para isso. A gente sempre fica tentando fazer com recurso próprio, a partir de uma emenda de algum parlamentar, então, assim, acaba sendo um pouco mais difícil. Eu faço, por algum acaso, eu faço parte do Observatório das Metrópoles, daqui do Núcleo de Aracaju também, e realmente vai ter a gente tem uma TED com o Ministério das Cidades, né, que vai ter o edital para os municípios em relação à adaptação dos instrumentos urbanísticos para as emergências climáticas. Né? Acho que é uma iniciativa bem interessante também, até porque é um tema que talvez não aborde, a maioria dos municípios não aborde nos seus planos diretores, né? E aí a gente vai tentar levar o máximo de municípios que a gente conseguir daqui também para o edital. Segundo ponto, né? Agora, em relação ao nosso projeto, o nosso projeto ele não é especificamente de uma centralidade do centro urbano. A gente está tentando um projeto para integrar 3 núcleos urbanos. Já tivemos uma dispersão urbana muito forte, né, durante o processo de desenvolvimento do município. E a gente tem 3 núcleos urbanos que são extremamente distintos, são distantes, não existe integração entre eles. A gente está com um projeto para ver se a gente consegue integrar não só a parte de mobilidade, mas é o principal, né, como também trazer desenvolvimento econômico para a área e uma questão de identidade cultural como sendo um município só. E aí a minha pergunta é se a gente conseguiria 2 tipos de recursos para colocar ações diferentes dentro de um projeto. Eu não sei se dá para entender muito bem, mas era isso. Catarina, eu vou te pedir para tentar caracterizar um pouquinho esses tipos de recursos. Seriam fontes de financiamento diferentes? Por favor. Sim, porque E eu perdi o seu município, desculpa. Desculpa, eu que não disse. É Nossa Senhora do Socorro, de Sergipe. O que a gente estava pensando é porque tem uma programação das ações que a gente tem pensado, né? E assim, a gente tem tentado iniciar com a parte de mobilidade para depois inserir outras áreas de atuação. E aí, se a gente poderia entrar com um tipo de recurso, com um tipo de financiamento ou de recurso de alguma emenda, né? Seja o que a gente conseguir, e depois inserir outro para outro tipo de projeto por outro tipo de ação dentro desse projeto. Pode sim, assim, é o que a gente chama, assim, é muito comum a gente ouvir mais em inglês que em português, né? O blended finance, que é esse mix de fontes de financiamento. O ideal é tentar um caminho só, né? Assim, o ideal é a gente conseguir fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo, com a fonte de financiamento. Mas essas alternativas, assim, de eu fazer em tempos diferentes, algo que foi pensado integralmente é super válido e também válido é eu buscar alternativas de financiamento diferentes. Às vezes o município consegue dispor de algum recurso também, às vezes aparece alguma seleção do ministério e consegue fundo perdido também, né? O que é importante é tentar buscar mesmo, assim, né? A gente está tentando trazer aqui as alternativas que a gente tem, falar das características, os municípios começarem a entender, assim, como que podem fazer essa composição. Posso te complementar só um pouquinho, Lu? Rapidinho? Claro, Cris, por favor. Não, eu acho que você ia complementar alguma coisa. Não, Não? Por favor. Então, nessa linha de que você perguntou, Catarina, e a Lu falou muito bem, que você pode ir juntando, que a ideia é o seguinte, infelizmente, a realidade que a gente tem aqui no Ministério é essa, né? OGU limitado e financiamento nem todos os municípios conseguem pegar, como o caso de Taubaté também já colocou e tudo. Então, o que a gente também procura esclarecer para os municípios que é possível. Desde que você tenha um planejamento integrado, que você tenha um projeto de forma integrada com aquela visão, você pode exatamente isso que a Lu falou, buscar um financiamento. Nós temos o PAC,
o PAC é uma possibilidade, só que não tem dentro do PAC o desenvolvimento urbano integrado. Mas tem mobilidade, tem drenagem, saneamento. Então, por exemplo, se você está com um projeto macro de todas as ações, você pega o PAC, a parte de mobilidade, se for o caso, você pega no PAC a parte de saneamento, né? Aí depois vem alguma emenda para outros tipos de ações dentro da 00SY, ou pega um pedaço de financiamento. Então, você pode tentar fazer um jogo. Eu acho que o importante é você ter o planejamento e o projeto completo de forma integrada, porque aí um serviço não vai atrapalhar o outro, mesmo que sejam feitos em momentos distintos. O ideal, lógico, seria que conseguisse fazer no mesmo momento, né? Mas é uma possibilidade, assim, dentro de uma realidade atual. A intenção nossa era começar justamente com o Parque Mobilidade, né, para ver se a gente consegue fazer a integração da mobilidade, eixos de mobilidade, né, entre os núcleos. E aí depois, talvez, acho que a gente não consegue colocar todo o projeto dentro do Parque Mobilidade. E aí a intenção era buscar outros tipos de recurso para as outras demandas que surgiram no projeto. Mas eu agradeço. Obrigada, Catarina, pela sua participação. Letícia, você também levantou a mão? Contribui com a gente. Não, só queria trazer aqui um exemplo, né, que eu acho que a gente vai ter mais detalhes divulgados em breve, em agosto, eu acredito que a gente vai ter uma publicação que traga mais esses detalhes, mas no âmbito do projeto Cidade Presente, a gente trabalhou com 6 cidades, né, numa forma de apoio técnico de estruturação de projetos. E uma dessas cidades foi Uberaba, que tinha como tema do seu projeto a área central, né? Então, Uberaba, eles integraram quais setores? Patrimônio histórico, porque no caso de Uberaba tinham edificações históricas no centro, né? E estava acontecendo esse mesmo, né, desafio do esvaziamento da cidade, de prédios abandonados e tudo. Então, patrimônio histórico, desenvolvimento econômico, porque no centro da cidade também tinha essa questão de várias ruas comerciais e habitação. E aí, na estruturação desse projeto integrado, foi pensado exatamente isso que a Cris e a Luciana falaram, nesse blended finance. Então, foi pensado assim, para a parte de habitação, né, e qual que é o programa, né, do Ministério e tudo que é o mais famoso e o que tem mais recursos para habitação? Minha Casa Minha Vida. Então, para poder financiar essa parte, Minha Casa Minha Vida, para que essa, né, para que essa transformação no centro tivesse uma sustentabilidade, para que tivesse o envolvimento de outros atores, para que não fosse uma responsabilidade apenas da prefeitura, foram utilizados instrumentos urbanos, né, que foi uma pergunta do Fred também. Então, assim, utilizou a outorga onerosa, o direito, né, de construir, então fez toda uma operação urbana consorciada que envolve alguns instrumentos urbanos que ajudam também a financiar esse tipo de intervenção no território. Então, né, utilizar também o dinheiro privado para poder, né, conseguir recursos para implementar o que é necessário, né, de intervenções nesse território. Também tinha uma demanda de drenagem. Aí essa demanda de drenagem, o Uberaba está tentando fazer um financiamento com financiamento internacional, para algumas coisas para melhorar espaços públicos, né, para melhorar a praça, para poder fazer algumas integrações, o Procidades também poderia ser uma opção. Então, é isso, assim, eu acho que um ganho que o desenvolvimento urbano integrado traz como uma ferramenta é a gente poder olhar o projeto como um todo e ir selecionando, né, o que no tempo e na questão de recursos não, agora vamos investir dentro de um projeto maior, agora a gente vai olhar para a parte de habitação. Para habitação a gente tem esse tipo de recurso. Para a parte de espaços públicos, esse. Para a parte de mobilidade, esse. Então, acho que esse, né, é um potencial que essa ferramenta, que esse conceito traz, para a gente olhar para o todo, mas também conseguir enxergar que muitas coisas ainda são trabalhadas nas suas caixinhas setoriais, e isso não tem problema. O interessante do desenvolvimento urbano integrado é a gente ter essa visão completa. Tudo bem, eu tenho uma linha de habitação para uma parte do projeto, mas eu também a linha de mobilidade e eu estou olhando esse território de uma forma completa e não olhando só para uma parte, né? Então, assim, eu acho que
que aí a gente vai continuar com os contatos de vocês, e quando esse material for lançado, né, quando que tiver o detalhamento, por exemplo, desse trabalho feito com Uberaba, a gente vai poder compartilhar com vocês também, como mais uma referência. Tá bom? Era isso, Sara, obrigada. Obrigada a você. Ótimas contribuições, gente. Alessandra Reis, acho que de Curitiba. Tá cortando aqui para mim, mas Boa seja tarde, tudo bem-vinda. bem? Boa Obrigada. tarde. Só para, assim, não complementar, mas compartilhar também a nossa experiência aqui com Curitiba, acho que tudo que foi falado aqui, a gente também está vivenciando isso, né? Eu acho que a gente, esse ano, conseguiu dar um grande passo, né, na revitalização da área central, a gente estabeleceu um programa de desenvolvimento urbano da área central, com uma integração multinível bem interessante, assim, com entidades de classe, com universidade, Ministério Público, Assembleia do Estado. Então, assim, a questão da governança, eu acho que a gente está conseguindo até resolver bem, assim, né? Porque dentro desse foi estabelecido um comitê, dentro do comitê algumas câmaras técnicas para a discussão de alguns projetos estratégicos, né? Alguns que aqui eu sou do Instituto de Planejamento, de Pesquisa e Planejamento Urbano, alguns projetos que até já estão acontecendo há alguns anos, né? De revitalização do patrimônio histórico, do setor viário, das calçadas, circulação, enfim, né? Da questão de tentar aprimorar a mobilidade ativa no centro da cidade, e agora botando tudo isso num pacote maior que também traz a questão, né, que acho que da segurança e a população em situação de rua. Foi a primeira grande abordagem, assim, né, de olhar para isso, que realmente é um problema mais crítico, digamos, que a gente tem vivenciado, e tentar integrar tudo isso com outros projetos de mobilidade, de patrimônio, de meio ambiente, né, a questão da emergência climática, mas aí esbarramos, acho que também nos mesmos desafios que já foram trazidos aqui, né? A questão de você realmente desenvolver o projeto, fazer todo esse percurso, e conseguir estabelecer ele, né, de uma forma bem consolidada e ir atrás de recurso, né? Então, acho que são os desafios de todos, mas foi bem esclarecedor, assim, a gente tem participado de outros grupos, outras discussões, mas essa questão dos incentivos e também de financiamentos que a gente pode buscar, Curitiba até tem uma experiência bem grande, assim, né, com até investimentos internacionais. Mas eu queria pontuar uma coisa também que a gente tem discutido aqui, é a questão das PPPs, né, de como que isso pode também ajudar, né, a gente começou ali um primeiro que saiu ali de discussão, da questão de PPP, de ver se a gente consegue estabelecer alguma PPP para a questão do cabeamento, de enterrar cabeamento, que a gente sabe que é muito caro, enfim, né? E contar com essa parceria, mas também estamos na mesma situação, acho que foi Taubaté, não, foi no outro grupo que a gente está comentando também, que uma cidade também está discutindo a revisão do plano diretor, então a gente também está nessa fase. Então, aproveitando esse projeto do centro para rediscutir alguns instrumentos, né, mais imediato ali para a questão central, da área central, mas para aproveitar isso para o plano diretor para os próximos 10 anos. Então, casou o timing ali das discussões, mas é bem desafiador, né? Algumas coisas que a gente está tentando trazer novo, de retrofit, de asta pública, enfim, arrecadação com asta pública. Então, assim, são algumas coisas que já estão até sendo usadas em outros lugares, mas que a gente tá tentando desenvolver aqui em Curitiba, nessa primeira discussão da área central, mas também para o plano diretor. Então, obrigada pelas contribuições aí, assim, a gente foi anotando, né, para também fazer parte aqui, trocar experiências e ver o que a gente consegue de sucesso nesse projeto. Obrigada, Alessandra. Gente, tivemos uma boa conversa, assim, um bom diálogo. Acho que agora eu convoco principalmente Cristiano e Luciana, assim, para recados, conselhos, trocas finais. Depois eu vou apenas dar alguns avisos de como que a gente segue na comunidade de prática, mas aí as convoco para esses últimos recados, últimas mensagens. Enfim, fique à vontade. Lu, quer começar? Bom, tanto faz, Cris, eu posso começar. Pode começar. Basicamente, agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui, de estar trocando com municípios. Para a gente é bastante importante essa aproximação. A gente tentou trazer aqui uma síntese das principais atividades que a gente tem hoje sendo desenvolvidas e mais incentivadas pelo Ministério das Cidades.
E se vocês eventualmente quiserem aprofundar qualquer uma das questões que forem trazidas, a gente está à disposição para a gente conversar mais especificamente sobre algum assunto, seja na comunidade de prática, seja em algum outro momento. Então, resta isso, assim, nos colocar à disposição e agradecer esse momento de troca aqui com vocês, que é bastante precioso para a gente também. Obrigada. Bom, gente, também gostaria, lógico, agradecer a presença de todos, agradecer o Instituto Polis, a Sara, a Geizê aí por essa parceria sempre produtiva, né? Colocar que a gente fica muito feliz em ver as pessoas pensando no desenvolvimento urbano integrado, que por mais que possa parecer lógico para vocês que estão aqui, não é lógico para todos. Culturalmente, o pensamento ainda é em caixinhas. Então, assim, a fala da Letícia foi muito boa. O pensamento ser macro, o pensamento ser daquele território como um todo. Isso é o que eu acho que é o que traz resiliência para os espaços, e é isso que a gente tem buscado, né, dentro da nossa realidade atual que temos vivido aí, o mundo, né, está vivendo. Então, a gente fica muito feliz com esse debate, com essas trocas aqui. Queria pedir para a Sara nos incluir na comunidade, que você perguntou, eu acho que vai ser muito bom, porque aí qualquer novidade a gente também vai colocando ali, se surgir algum edital, alguma coisa do Ministério, a gente vai inserindo ali, ou publicações, tal, e nos colocar à disposição, assim como a Lu falou, qualquer temática específica, estamos aqui no Ministério à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada aí pela tarde. Eu esqueci de comentar, eu coloquei no chat o link para uma área do site do Ministério das Cidades que tem as principais informações de todos os programas que existem, que são disponibilizados no Ministério, e um link também para um caderno, aquele caderno que a Enrede fez sobre centros urbanos, tá? Em relação ao primeiro, se eventualmente as informações ali não forem suficientes, não hesitem em entrar em contato conosco, inclusive para poder tentar articular conversas com outras secretarias, tá? A gente tem, bem certo que, como servidores, a gente tem esse papel de apoiar a todos, né? Assim, ainda nessa situação de não ser um assunto diretamente nosso. E seria isso que eu esqueci de comentar. Obrigada, Luciana. Falando em esquecimentos, me passaram no meu radinho. Bárbara me passou que a gente não tirou uma foto e não poderíamos abrir essa comunidade de prática sem uma foto. Então, convido a todas, todos que, por favor, abram suas câmeras para a gente conseguir fazer uma foto bem bonita, com todo mundo aparecendo. É bem importante esses registros, mesmo os digitais. Enfim, peço que vocês abram, por favor, a câmera. Eu sei que nem todo mundo pode, mas também sei que alguns poderão e aí a gente consegue fazer uma foto bonita. Deixa eu mudar a visualização aqui. É Bárbara, Alicia, quem vai tirar? Posso Por favor, nos tirar sinalizem. aqui. Então, façam contagem, por favor, e nos avisem. No 3. 1, 2, 3. Foi? Foi. Muitíssimo obrigada. Gente, então, Letícia, também quer falar mais uma palavrinha, palavra final? Só agradecer, realmente é muito bom ter essas trocas com vocês. Aproveitem a experiência coletiva, né? Por exemplo, Curitiba aqui, que tem muita experiência, né? E está aqui também, tanto para aprender como compartilhar, acho que é muito legal. Esse é o objetivo da comunidade de prática. Então, espero que os próximos encontros sejam ótimos e a gente fica à disposição. Tá, Sara? Todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Gente, vou aproveitar os 11 minutinhos para comentar como é que a gente segue a partir de agora, o que acontece nessa comunidade de prática. Ela é mais enxuta, né, em relação à primeira que a gente teve. Então, basicamente, são menos encontros em relação a outras, são menos semanas. Enfim, então, o funcionamento em si, ele é basicamente o mesmo da primeira comunidade. Então, a gente tem esses encontros que acontecem ao vivo, ao longo, né, dessa jornada.
Nós teremos 5 encontros, daqui a pouco eu passo com vocês o calendário. Temos um curso assíncrono que acontece em paralelo, vai ser disponibilizado da mesma forma que foi o outro, então, semanalmente vocês vão ter acesso ao material. É um curso também mais enxuto, ele tem 2 módulos, então vocês vão ter acesso ao primeiro módulo. Amanhã a gente já dispara um comunicado, e na semana seguinte ao módulo 2, que totaliza 7 aulas, também acompanhada por uma apostila e um conjunto de questões. Tentando atender uma demanda que vocês trouxeram, né, do volume de atividades, a gente optou por não fazer formulários de presença para essas aulas por aula, né, vai ser por módulo. Então, nessa comunidade de prática, a gente vai ter apenas 2 formulários, um para cada módulo, e não 7 formulários, né, um para cada aula. Então, acho que essa é uma diferença. E a gente também entende que nos nossos estudos de caso, a gente não tem tempo e demais recursos de chegar com vocês, por exemplo, num projeto pronto para ser submetido no Procidades, por exemplo, né? Então, aonde a gente espera chegar com essa comunidade de prática? A gente espera chegar pelo menos no partido de um projeto urbanístico. A gente também sabe que os municípios eles vão ter aqui níveis de maturação desse projeto diferentes, porque já chegaram nas inscrições com níveis de maturação diferentes, né? Então, algumas equipes chegaram com muitas ideias, outras equipes já chegaram com um projeto focado, que já está em desenvolvimento, que já foi feito alguns estudos, por exemplo. Então, por conta dessa própria diferença assim, nos níveis, né, das propostas apresentadas, mas a gente ficou pensando como que a gente tentava minimamente ali chegar no lugar comum, né? Então, claro que se vocês conseguirem ir além disso, vai ser ótimo, mas acho que a gente está se propondo é que pelo menos todas as 18, se não me engano, equipes aqui consigam chegar pelo menos num partido de projeto urbanístico. O que a gente está chamando de partido, né? A caracterização do perímetro de intervenção, então, que perímetro é esse, como é que ele está delimitado, quais são suas características, como que está hoje esse perímetro de intervenção. Um programa de necessidades, então, vocês vão ter mapeado problemas, desafios desse território, desafios desse perímetro e também oportunidades. E aí, no programa de necessidades, a gente vai, então, listar quais são as ações desse projeto, todas as ações e atividades que esse projeto contempla. A gente também vai tentar setorizar essas ações de intervenção, então, e aí é claro, né, a gente também vai ter possibilidades de representação diferentes aqui, né? Tanto por questões de acesso a equipamentos e recursos, quanto a disponibilidade de equipe técnica, enfim. Então, isso pode ser desde um mapa, de fato, ou pode ser uma imagem de satélite onde vocês fazem a intervenção em cima, né, dessa imagem. Então, a gente não tem aqui um padrão nessa representação gráfica, mas a ideia é que a gente consiga ver esse perímetro de intervenção e como que vocês vislumbram as ações de intervenção. Então, aqui a gente gostaria num parque, aqui a gente gostaria de mudar, alterar as calçadas, enfim, espacializar essas ações. E para a gente não encerrar essa comunidade de prática, né, com um processo, um acúmulo que se perca, a gente pensou de encerrá-la também com o mapeamento dos próximos passos, né? Então, a ideia é que a gente desenvolva esse partido urbanístico, né, esse partido de projeto, e no final dele, vocês amanhã também vão receber um caderno de estudos de caso, como foi na última comunidade de prática. Então, a ideia é que vocês possam ir preenchendo esse caderno a cada encontro, né? O penúltimo slide desse caderno vai ser o mapeamento dos próximos passos, e aí vão ter 3 colunas. Uma para ações a curto prazo, uma para médio prazo, então, e outra para longo prazo. E aí vai depender muito da realidade de cada equipe municipal. Então, pode ser que tenha município que ainda não montou, por exemplo, um grupo de trabalho interdisciplinar. Então, uma ação a curto prazo é montar uma equipe que vai cuidar, que vai, enfim, zelar por esse projeto. Uma ação a médio prazo é fazer as atividades, talvez, participativas. Então, a gente ainda não desenvolveu os estudos, por exemplo, participativos, né, com os moradores e moradoras, com as pessoas que usam esse território, que usam esse perímetro. Então, talvez essas atividades sejam uma ação a médio prazo. E a longo prazo, talvez financiá-lo, né, e conseguir executá-lo. Cada equipe municipal, como tem um projeto específico e uma realidade específica, vai ter ações a curto, médio e longo prazo diferentes, né?
Acho que podemos dizer que essa é uma proposta, digamos, de plano de ação, né? Então, para que a gente consiga aí desenvolver essa caracterização, esse programa de necessidades e essa setorização do programa de necessidades, é claro que isso ele vai ser feito com as bases que a gente já tiver acesso, com os estudos que a gente já tiver acesso. E aí pode ser que nesse próprio processo a gente sinta a falta de, está faltando tais dados, está faltando pesquisar um pouco melhor isso, está faltando fazer tais oficinas participativas com esse perfil de moradoras. Enfim, mas acho que a nível de exercício a gente consegue avançar no projeto de vocês. E para a gente também já prever essa continuidade, a gente encerra então também mapeando esses próximos passos, né? Mapeando quais são as ações futuras para que, terminando a comunidade de prática, o trabalho ele continue, vocês continuem motivados e mobilizados a seguir com o projeto que vocês trouxeram aqui para avançar um pouco com ele, mas que a gente não consegue, né, concluir em totalidade. O último encontro, a gente apresenta esse desenvolvimento dos trabalhos, né? Então, espacializando isso num calendário, a gente está tendo hoje nosso primeiro encontro, né? E a ESN-DUN esteve aqui presente. A gente disponibiliza amanhã, já no início da próxima semana, os módulos 1 e 2 dos cursos, né? Das aulas gravadas. E aí, lembrando que vai ser um formulário por módulo. Depois a gente tem um encontro no dia 18 de junho com Lívia Miranda, no dia 24 de junho com Daniel Montandon e no dia 26 de junho com a equipe Polis mesmo. Pode ser que a gente tenha uma alteração, porque alguns municípios do Nordeste nos apresentaram a demanda de que 24 de junho é feriado, é São João, e são municípios que vivem em função disso nessa época, né? Tá todo mundo aguardando. E aí também, como são atividades que a gente faz durante o expediente de vocês, tentando acolher, a gente está vendo com o Daniel se consegue remarcar, mas isso ainda não é uma certeza. A gente comunica vocês através da redes, né, dos comunicados. E aí, no dia 3 de julho, a ideia é que vocês apresentem esse acúmulo, apresentem esse processo, assim, né, como que foi essa jornada e o que vocês conseguiram desenvolver aqui nessa comunidade de prática. E aí também para esse dia eu já estendo aqui o convite para as nossas convidadas, né? Então, por favor, se sintam também convidadas a estar nesse encontro do dia 3 de julho conosco. Vai ser ótimo tê-las com a gente, se possível. Para não deixar de mostrar, vocês agora estão vendo a página da Redos? Sim. Sim, Sara. Pronto. Sim, Então, Sara. aqui é nossa página da comunidade, dessa comunidade de prática em áreas centrais. Então, aqui em cronograma, vai carregar. Vocês vão conseguir ter acesso a esses marcadores que eu mostrei, né? Essas datas e essas atividades. Aqui, ó, então estamos nesse primeiro encontro, depois teremos esses 3 próximos, e aqui nosso encerramento. Na biblioteca é onde vocês vão acessar tanto os formulários, a gente vai tentar deixar ainda mais visível os formulários para submissão das presenças, tanto das aulas gravadas quanto para submissão dos estudos de caso. Aqui as gravações dos encontros e aqui as pastas dos materiais complementares. Então, também tudo que foi compartilhado com a gente, a apresentação, né, que foi feita hoje, a gente vai estar sempre subindo aqui nesse espaço de biblioteca. E no fórum, atualmente no fórum, a gente já tem 2 fóruns que vocês podem interagir. Eu peço que vocês já se apresentem, na verdade, apresentem os projetos de vocês, que é esse aqui, Fórum Apresentação de Projetos. Então, por favor, acessem e descrevam brevemente quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo aqui nessa comunidade de prática. Aqui são fóruns, é o fórum dos encontros temáticos, então, para dúvidas específicas, né, a partir dessa apresentação que foi feita hoje e das próximas ainda. Então, tem dúvidas que eu quero enviar, já assisti a aula de Lívia, e agora eu quero enviar uma dúvida específica para ela. Usem esse fórum aqui, e a gente vai criar um terceiro que ainda não está aqui, que é esse fórum para a gente tirar as dúvidas sobre como que eu posso formatar meu projeto, né, torná-lo mais qualificado, para que ele possa ter mais chances, né, melhores chances de aprovação, por exemplo, no Procidades. Então, já é um fórum mais dedicado a essa formatação do projeto para ter melhores chances de seleção, né, em oportunidades de financiamento, sejam essas que já foram mencionadas hoje, sejam
oportunidades futuras que venham a acontecer, a gente também vai abrir esse fórum para essa dúvida mais direcionada. Tá bem, gente? Deixa eu ver se tiveram dúvidas aqui no chat. Pronto. Gente, muitíssimo obrigada. Sobre a comunidade de prática passada ainda. A gente estendeu o prazo para que vocês enviem o caderno de estudos de caso. Vi que até teve alguns municípios que estão aqui e não conseguiram nos enviar. Então, tentem enviar, seja pelo formulário, seja para o nosso e-mail da escola, @polis.org.br. É super importante assim que a gente tenha as atividades que vocês desenvolveram. Então, a gente está prorrogando o tempo para receber esse material. É, a gente também alterou o formato de presença, né? Então, todo mundo que respondeu ao menos um formulário, isso do curso passado, né? De uma das aulas do módulo, a gente vai contar como a presença do módulo, porque a gente reconheceu que foi um volume grande de formulários. Então, também teve essa alteração. Acho que esses eram os recados finais. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação. Se cuidem e a gente se vê então na próxima semana, no dia 18 de junho. Conto com a presença de vocês, tá bem? Obrigada, convidadas. A gente segue em contato. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.